Imagina só, se eu pedir você para cavar um buraco e eu te entregar uma colher como essa daqui como ferramenta para você cavar esse buraco. Provavelmente você não vai conseguir cavar esse buraco, ou se conseguir vai demorar bastante, não é verdade? Pois é, isso é o que acontece quando você tenta fazer um desenho também e não sabe quais as ferramentas certas para utilizar. Você provavelmente ou não vai conseguir desistir do desenho, ou se conseguir, não vai ficar tão legal, não é verdade? Então hoje eu trouxe para vocês uma aula completa falando sobre todos os materiais que eu utilizo aqui em meus desenhos, para você ficar por dentro de todos os materiais aí disponíveis no mercado. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e não esquece, pessoal, deixa o like aqui para ajudar no fortalecimento do canal. Isso é muito importante para mim, me ajuda bastante. E se ficar dúvida, você já sabe, é só deixar aqui no comentário. Então simbora pro vídeo? Pessoal, vou falar hoje um pouquinho para vocês aqui sobre alguns materiais que eu utilizo aqui em meus desenhos, para vocês abrirem um pouquinho a mente aí com sentido com relação a materiais. Muita gente tem dúvida qual é o material que deve se usar para desenhar, ou às vezes também não sabe que tem alguns materiais que facilitam aí o seu desenvolvimento. Então eu vou falar para vocês aqui hoje, de maneira bem resumida aqui, sobre alguns materiais que eu utilizo aqui. Então eu vou falar um pouquinho, vou começar falando sobre papéis. O sulfite, que é um dos papéis que eu uso hoje, que é um papel que você acha até em mercado, você acha, qualquer papelaria você vai conseguir. E assim, ele, dependendo do trabalho que você for fazer, o desenho que você for fazer, talvez ele não seja o papel indicado para fazer, ok? Então vai depender do que você for fazer. Mas contudo, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que quanto mais você dominar qualquer tipo de material, mais facilidade você vai encontrar para trabalhar até com material mais simples. Então, o seu controle que você tem sobre a ferramenta ou o material que você utiliza, é ela que vai ditar o seu resultado. Então, não é o papel em si que vai fazer o seu desenho ficar legal. Eu tenho aqui esse desenho que eu fiz, há um tempo atrás aí, tem um vídeo dele aí no canal, depois se vocês quiserem acompanhar. E esse desenho aqui ele é feito no papel sulfite. É um desenho aí até legal. É lógico que tem algumas limitações que eu encontro aqui, mas dá pra se expressar bem com um papel desse. Então se o seu problema for, às vezes, não ter condições de investir, comece com um papel mais simples e entregue o seu melhor aí no papel que você tiver à sua disposição. Quando você tiver a condição de adquirir um material melhor, você investe no material melhor. Mas isso não te impede de começar a desenhar, ok? Então aqui com materiais simples você já consegue um resultado. Assim como esse aqui, que foi feito. Esse outro aqui também foi desenho feito no papel sulfite. Desenho legal aí, tudo com material simples e de fácil acesso. Então não é desculpa pra gente não desenhar. Agora, o outro tipo de papel é o papel próprio para desenho. E aí vai ter várias marcas no mercado. Várias marcas aí no mercado. Vocês vão ter que pesquisar e testar. Cada marca vai ter aí a sua característica. O ideal é você testar mesmo, você comprar um material e fazer alguns testes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual que é o tipo de material, qual que é o tipo de desenho que eu uso esse material. Aqui, ó, esse aqui é um desenho que eu fiz, um desenho já mais antigo. Mas esse aqui já é um papel de desenho mesmo, se eu não me engano, esse aqui é um papel da Canson, que é uma marca aí também fácil de encontrar aí nas papelarias. Então esse aqui ele já é um papel mais grosso, bem mais grosso do que o papel sulfite, e ele é melhor para você esparramar o grafite do lápis, ou seja, entre aspas, a tinta do lápis. Para você conseguir sombrear e fazer desenho realista, você já não vai conseguir nesse outro papel aqui, ó, já é mais complicado no papel sulfite, é um pouquinho mais complicado. Então aí eu já indico, nesse caso, o papel próprio para desenho. Vai ter várias marcas no mercado, você vai ter que pesquisar. Eu particularmente quero até testar um papel chamado Fabriano, muita gente aí do meio de desenho conhece, e utiliza esse material. Eu nunca utilizei, mas em breve eu vou estar pedindo um bloco desse papel aí pra mim estar fazendo alguns experimentos, ok? Então, na área de papéis seria basicamente isso aqui. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre lápis que eu utilizo. E os lápis que eu utilizo, esse aqui ó, são lápis de fácil acesso também, qualquer papelaria você consegue encontrar. Esses aqui são lápis da Faber-Castell e são graduados. O que é graduado, pessoal? Seria isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Tá vendo aqui o HB? Essa daqui é a graduação do lápis, ok? Então o que significa isso? Quanto mais aumentar o número aqui, mais escuro vai ser a tinta do lápis, ok? Então como é que funcionaria isso aí? Eu gosto de utilizar do HB para frente, entendeu? Você vai ter também o 2H, que são lápis mais claros, mas eu gosto de utilizar o B, o HB, o 2B, o 4B e o 6B, ok? Aqui, esse aqui já é um 2B, ó. Eu não vou ter muito para mostrar para vocês, não, mas por esses aqui vai dar para vocês verem aí. Esse aqui é um lápis 2B, então esse 2B ele já é mais escuro do que o HB e do que o B. O HB é mais claro do que o B, ok? Então vai ser o HB, o B. Aqui eu já pulei pro 2B, depois eu utilizo o 4B, que eu tenho aqui em algum lugar, mas eu não tô achando aqui no momento. E o 6B também, vai ter o 6B, vai ter até 9B. Eu não sei se a Faber-Castell tem o 9B, que eu utilizava de outra marca aqui. Então pra que eu uso isso aqui? É porque em situações como essa daqui, ó, quando eu vou fazer um desenho como esse, as partes mais claras, a primeira parte de cobertura, eu vou usar um lápis mais claro, com um grafite mais claro, que seria um HB, um lápis mais clarinho. Conforme eu vou trabalhando a luz e sombra, em partes mais escuras, como essas aqui, ó, eu vou utilizar os lápis mais escuros. As partes mais profundas, de mais profundidade, eu vou utilizar lápis mais escuro, 2B, o 6B, talvez dependendo da situação. Então eu vou migrando, dessa forma eu vou migrando com o lápis ali, de acordo com aquele tom que eu quero causar, aquela impressão que eu quero causar em meu desenho, ok? Então é pra isso que serve os lápis graduados. Pra quando você for trabalhar com realismo, serve pra isso. E agora eu vou falar pra vocês sobre as lapiseiras que eu utilizo também, que são de muita ajuda aqui nesse desenho aqui, nesse tipo de desenho. E eu utilizo aqui dois tipos de lapiseira. Uma é
Essa daqui, na verdade, as duas são a mesma espessura. Todas as duas são 0,5, porém tem uma diferença entre elas que eu uso aqui, que eu utilizo. Essa daqui é uma lapiseira simples qualquer, mas nela eu uso o grafite, a ponta do grafite que tá aqui, eu uso um HB, que é um grafite claro também. E nessa daqui, ó, já é uma lapiseira melhor, essa daqui é da marca Pentel. Nessa lapiseira aqui eu já utilizo o lápis, o grafite, aliás, desculpe, o grafite 4B, que já é um grafite mais escuro. Então isso aqui eu utilizo muito quando eu vou fazer pelos ou barba, assim como tem nesse desenho aqui que vocês viram. Ajuda bastante porque você tem mais precisão e você não precisa ficar apontando lápis. Se você for utilizar lápis, você vai ter que apontar muito. Então com a lapiseira fica bem mais fácil de você conseguir fazer o desenho sem precisar ficar apontando o lápis o tempo todo. Então por isso que eu utilizo muito. Para fazer cabelo também é muito bom, você consegue traços mais finos e mais precisos. Então para isso que eu utilizo, ok? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre... os esfuminho e papel higiênico, que é coisa que eu utilizo também nesse tipo de desenho aqui que vocês viram aqui. O papel higiênico e o esfuminho, eles fazem basicamente a mesma função, que é o quê? É você esparramar a tinta do lápis. Quando você está sombreando, você está fazendo um sombreado, tipo aqui, ó, um desenho como esse aqui, você vai passar o lápis e vai usar ele para esparramar o grafite do lápis, ok? E por que eu utilizo esses dois tipos de material aqui? O papel higiênico eu utilizo ele em áreas maiores, em áreas onde a região é um pouquinho maior, e os esfuminhos eu trabalho com eles em regiões de mais difícil acesso, regiões que não pode sujar o contorno ali, ok? Então eu tenho várias graduações deles aqui, esses meus estão até um pouco muito usados, desgastados, mas ainda trabalham bem. Então em regiões mais pequenas eu utilizo os esfuminhos, mas eles fazem basicamente a mesma função, ok? E agora eu vou falar para vocês sobre o pincel, que também tem quase a mesma função do papel higiênico e do esfuminho. Esse aqui é um papel de seda de pelo macio, ok? Só que eu cortei ele aqui, ó, para ele ficar um pouquinho com o pelo mais pequeno aqui, para mim ter mais controle. E por que eu utilizo ele ao invés de utilizar o esfuminho? Qual que é a diferença? É porque o pincel, ele penetra mais nos poros do papel, ok? Então a diferença dele é essa daqui, ele penetra um pouquinho mais nos poros do papel. Então determinados sombreamento vai ser mais viável você utilizar o pincel, ok? Então se você for na papelaria, você compra um pincelzinho, você pode comprar ele, esse aqui é tamanho 2, você pode comprar ele tamanho 2 e cortar o pelinho dele aqui, deixando ele bem mais curto, para você ter mais controle. Então é para isso que serve aqui esse pincelzinho. Eu utilizo também, pessoal, esse pincel aqui que é usado em maquiagem. Para que eu utilizo esse pincel? Eu utilizo ele para limpar a região do papel quando eu apago alguma coisa, quando eu utilizo a borracha, e eu já venho e utilizo ele. Por quê? Porque se você soprar, como todo mundo tem o hábito de soprar, você pode jogar saliva no seu papel aí, e tudo isso aí pode prejudicar o seu desenho. Se você passar a mão, você corre o risco de esparramar a tinta do lápis onde você não quer esparrame. E quando você utiliza esse tipo de papel e esse tipo de lápis graduado, você tem um excesso a mais de grafite de lápis, ok? Então, quanto mais você evitar o contato com a folha, melhor. Então agora eu vou falar pra vocês sobre os lápis de cor. Esses lápis de cor, quando se trata de desenho como esse aqui, ó, esse aqui é outro desenho também que a gente fez aí no canal, tem ele gravado aí também, eu gosto de utilizar tanto os lápis de cor, como essas canetas aqui também, ó. Algumas canetas que eu comprei na internet mesmo. Tem várias marcas aí no mercado também, então você vai ter que selecionar aí. Eu vou fazer uma coisa pra vocês aqui, pessoal. Pra quem estiver me acompanhando no Instagram, eu vou deixar alguns links pra vocês aqui, se caso você quiser adquirir algum desses materiais aí, eu vou deixar alguns aqui que eu já testei, que são materiais que eu já testei, que são esses aqui que eu tô apresentando pra vocês aqui. Então, quem tiver interesse de adquirir aí, eu vou deixar o link pra vocês tá entrando lá e comprando. Pra quem estiver me acompanhando aqui pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram, porque os links dos materiais eu vou deixar só lá, tá ok? Então eu vou deixar aqui o link do meu Instagram, vocês entram lá, e se tiver interesse de adquirir, vocês seguem o link lá no Instagram, tá ok? Então aqui, o que eu faço? Eu mesclo os lápis de cor com esses pincéis. Por quê? Porque quando eu não tenho muita opção de cor nos pincéis, eu uso o recurso do lápis. Esses lápis aqui são os lápis da Faber-Castell. Se eu não me engano, foi a caixa de 24 cores que eu comprei. E com isso eu consigo me expressar. Como vocês veem aqui, ó, eu utilizo algumas partes de pincéis e outras com lápis de cor. Aqui o tom de pele foi feito com lápis de cor. Então dessa forma eu consigo trabalhar bem. Como eu disse anteriormente, vocês vão ter que ver os materiais e testar o material e ver com qual você se adapta melhor. Se você não quiser gastar muito, você pode começar só com a caixinha de lápis de cor da Faber-Castell. A diferença é que vai ser um pouquinho mais lento o processo. Com os pincéis, você vai alavancar um pouquinho mais, vai conseguir fazer o seu desenho um pouquinho mais rápido, ok? Mas todos os dois funcionam. E aqui, especificamente, eu vou falar pra vocês aqui de maneira isolada sobre o lápis de cor branco, porque muita gente não sabe pra que serve o lápis de cor branco. E o lápis de cor branco, ele é muito útil quando você aprende a usar ele, ok? Então quando você for estar colorindo, o que você vai fazer? Depois que você acabar de colorir e você perceber que o seu desenho o seu colorido não está muito penetrado, você pode passar o lápis branco cobrindo toda a área que você coloriu, porque ele vai suavizar mais o seu colorido. Ou se você também quer clarear um pouquinho mais alguma parte do desenho, você pode utilizar ele, que ele vai dar um tom um pouquinho mais claro para aquela parte. Então eu utilizo muito ele por causa disso. Ele ajuda a penetrar um pouquinho mais a cor de fundo, que foi feita primeiro, dentro do papel. Então é só você testando mesmo para você entender o que eu tô falando, ok? Porque não fica legal quando você faz um colorido e ele fica com aquelas falhas, ok? Então quem já tá colorindo aí, tá tendo dificuldade, vai saber do que eu tô falando. Fica muita falha no colorido. Então você tem que fazer várias coberturas com o lápis que você tá colorindo e no final você pode suavizar com o lápis de cor branco.
Aqui tem uma... Essa daqui também são canetas que eu utilizo aqui, de fácil acesso, fácil da gente encontrar aí em papelaria. Essa daqui eu gosto de usar ela para fazer os contornos do desenho. Quando eu quero engrossar um pouco mais, eu uso esse outro modelinho aqui. São canetas bem simples. Essa daqui tem duas pontas, uma mais fina e uma mais grossa. E é coisa que você consegue encontrar em qualquer lugar. Esse aqui também é um marcador de retroprojetor, fácil de encontrar em papelaria também. Alguns traços dá para fazer com eles também, ajuda bastante. Então eu utilizo aqui isso aqui para isso, ok? E agora eu vou falar para vocês sobre isso aqui, ó. É evidente que isso aqui é uma caneta, mas eu não utilizo ela como caneta, por incrível que pareça, não é essa a função dela. E para que eu utilizo essa caneta? Essa caneta eu uso ela como função de um boleador, ok? Como eu não tenho um boleador aqui, na minha região não vende, eu nunca quis pedir na internet, mas em breve eu vou pedir para fazer alguns testes para vocês. Mas essa caneta aqui, ela faz a mesma função. Então se você não quer gastar o dinheiro aí com isso assim como eu, você pode usar uma caneta sem tinta para você fazer justamente o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui agora, que é o quê? Quando você for fazer um desenho que tiver pelos brancos, barba branca, alguma coisa, você vai utilizar uma caneta como essa e você vai meio que cavar na folha do desenho com essa caneta. Você vai marcar aquela região com essa caneta, utilizando essa caneta sem tinta. Ela vai fazer alguns vincos no papel, é como se ficasse uma cavinha no papel, e quando você passar o grafite, ele não vai penetrar dentro de onde você passou. E você vai conseguir, dessa forma, fazer um pelo branco e bem definido, que coisa que é um pouquinho mais difícil de fazer caso você não tenha uma ferramenta como essa. Então eu vou dar só um exemplo aqui para vocês verem aqui, para vocês verem como é que fica quando você faz essa técnica aí. Isso aqui, pessoal, é coisa que pode transformar o seu desenho aí, que pode realmente mudar o seu desenho. Porque dificilmente você vai conseguir fazer alguns efeitos se você não utilizar os materiais certos, ok? Então aqui só para vocês terem uma noção, estou fazendo aqui de maneira bem rápida, só para vocês entenderem mesmo. Depois vocês fazem o teste aí para vocês verem que você vai perceber que lá por dentro vai estar o pelinho branco intacto, ok? Depois você pode vir com a borracha de precisão, que é outra coisa que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, e definir um pouquinho mais as cavas de onde você fez a barba branca, ok? Ou o pelo branco, cabelo branco, seja lá o que for. Então depois você vem aqui, ó, fazendo mais alguns detalhes, e você vai perceber que ela faz um efeito bem legal. Isso aqui é coisa que você tem que testar aí pra vocês entenderem, que eu tô fazendo de maneira bem rápida, mas dá pra vocês entenderem, então é pra isso que eu utilizo. Se você quiser comprar o boleador, você pode comprar também o boleador, ok? Que é a ferramenta certa. Essa daqui é uma adaptação que eu fiz aqui, que muitas pessoas fazem também. E agora, pessoal, eu vou falar pra vocês justamente sobre as borrachas, o tipo de borracha que eu utilizo. E aqui é a cereja do bolo, pessoal. É aqui que vocês têm que prestar bastante atenção. Por quê? Porque eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu sempre gostei de desenhar, mas quando eu tinha pouca informação, eu tentava fazer alguns desenhos assim como esse. E esse aqui é um desenho antigo, esse aqui é de 2019, hoje se fosse pra mim refazer esse desenho ficaria bem melhor. Então eu tinha muita dificuldade porque eu não trabalhava com as coisas certas, ok? Com os materiais certos. Só que quando eu tive a informação de qual que eram os materiais que eu utilizava, o meu desenho, ele transformou assim da água pro vinho, ok? Então, boa parte disso se deve ao tipo de borracha que você utiliza. E pra quê? Como você utiliza o certo tipo de borracha. Porque se você tiver em mão só esse tipo de borracha aqui, que é o que a gente encontra em qualquer lugar, dificilmente você vai conseguir fazer um desenho realista, 100% realista, ok? Então vamos lá. Aqui nesse caso eu uso também essa tradicional para apagar coisa mais básica, apagar qualquer coisa simples. E essa daqui, ó, é uma borracha que você vai encontrar fácil também. Essa daqui é da Faber-Castell. Em alguns pontos, ela me ajuda. Eu gosto de, às vezes, chanfrar aqui essa ponta dela, pra mim ter mais precisão na hora de apagar, ok? Então eu deixei ela aqui mais chanfrada pra mim ter mais precisão. Conforme ela vai arredondando, você tem que ir apontando ela de novo pra você conseguir acessar áreas um pouco mais difíceis. Porém, ela tem suas limitações, ok? Então, mas ajuda bastante. Eu gosto de chanfrar dessa forma, porque dessa forma eu consigo atingir alguns lugares, assim como eu falei pra vocês, algumas regiões um pouco mais difíceis. Então, eu utilizo essa daqui, é uma das borrachas que eu utilizo. E depois, pessoal, vai vir essa borracha aqui, ó, que essa daqui é uma borracha indispensável no desenho realista. Ela é uma borracha da Tombow, a Mano Zero, vou deixar o link dela aqui também pra vocês, quem tiver interesse aí, vou deixar o link, lembrando que é no Instagram, viu? Então quem tá no YouTube vai lá pro Instagram lá, @LeandroAbreu_aerografia, vou deixar o link aqui pra vocês. Então essa daqui ela é uma borracha boa demais pra você fazer textura de pele, que já é uma coisa um pouquinho mais complicada de fazer. Então, quando você tem uma borracha, se você não tiver, você não vai conseguir fazer. Você vai batendo ela aqui, ó, e depois você vem trabalhando a luz e sombra e você vai conseguir resultados bacanas, assim como esse resultado que eu consegui aqui, ok? Pra você também fazer barba, assim como eu falei, mesmo você utilizando o boleador, você vai ter que dar alguns catas. Ela também é indicada você chanfrar a ponta dela aqui pra você ter mais acesso a áreas mais difíceis de acessar. Então eu utilizo ela muito pra isso. Cabelo branco como esse aqui, ó, é indispensável, porque quando você for desenhar um cabelo realista branco, você não vai simplesmente deixar branco, ele não vai dar impressão de cabelo, ok? Então você vai precisar usar um lápis claro, mas você vai ter que apagar pra você conseguir causar esse aspecto de pelos mesmo, como se tivesse a definição do cabelo, ok? Então isso você vai conseguir com essas borrachas. E essa daqui, pessoal, ela é mais top ainda, é uma borracha mais top ainda, porque essa daqui ela é uma borracha elétrica, ok? Então aqui, ó, o que acontece? Com essa borracha eu apago bem mais fácil do que com as outras, ok? Aqui o ideal é a gente fazer uma ponta dela, eu já vou falar sobre essa lista aqui pra vocês, mas aqui já dá pra vocês saberem pra que eu uso ela. Vocês podem chanfrar a ponta dela aqui pra você ter mais acesso a áreas mais difíceis. Então aqui depois que ela tiver toda chanfrada, vai ficar só uma pontinha aqui, fica bem mais fácil de você conseguir apagar coisa que é um pouquinho mais difícil de apagar com as outras borrachas, porque as outras borrachas, pra elas funcionar, você tem que esfregar elas, ok? E esse esfregar aqui, um dos pontos é que ele gasta bastante a borracha, e quando ela perde a ponta, você vai perder a precisão, ok? E o outro ponto é que com essa daqui você usa menos esforço, você faz menos esforço, que é como ela já gira, aonde ela trisca, ela já apaga, ok? Então deixa eu dar um exemplo aqui só pra vocês verem como é que ela apaga fácil. Olha pra vocês verem aqui, eu só trisquei.
Eu só trisquei ela aqui nessa região do nariz aí, ó, pra vocês verem como que eu consegui apagar de maneira bem simples. Coisa que com essas outras aqui é um pouquinho mais complicado. Com essas aqui, como eu disse, eu vou ter que ficar esfregando. Nessa situação aqui eu ainda consigo, mas se for uma situação de mais precisão, ainda é um pouquinho mais difícil. Então, essa daqui é a borracha elétrica da David e eu vou deixar o link dela também pra vocês aí, ok? Aqui, como eu havia mencionado, essa daqui é uma lixa de pé, se eu não me engano. A minha já tá bem desgastada também, já tá bem feinha aqui, mas ainda me atende bastante. Essa lixa aqui eu utilizo ela mais pra mim, quando eu tô apontando lápis, eu gosto de utilizar, eu não gosto de apontar lápis com apontador não. Eu gosto de utilizar estiletes, esse aqui é o estilete de precisão, mas qualquer estilete normal serve. E depois que eu faço a ponta deles, depois que eu aponto assim como esse aqui, ó, eu só venho aqui na lixa e acabo de lapidar ela. Eu venho aqui, eu vou afinando ela, vou girando o lápis e afinando ela pra mim ter precisão no lápis, ok? Conforme eu vou fazendo alguns efeitos, a ponta do lápis vai arredondando e quando ela vai arredondando eu venho de novo e vou fazendo, criando a ponta aqui, pra mim ter mais precisão aí nos traços, ok? Então, pessoal, basicamente é isso aqui que eu tenho pra passar pra vocês aqui. Eu acredito que o conteúdo vai ficar um pouco grande aí, já ficou, né, um pouco grande aí pra vocês, mas se você realmente quer evoluir nos seus desenhos, tudo que eu falei aqui vai ser muito importante pra vocês, vai contribuir bastante pro seu crescimento, tá, beleza? Então eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like aí pra ajudar no fortalecimento do canal e se ficar dúvida, comenta aqui. Se você já utilizou um desses materiais aí, me fala aí nos comentários aí pra gente saber. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de novos vídeos. Então vou ficando por aqui, um abraço a todos aí e até mais, valeu!